E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre uma nova forma, nem tão nova assim, porque ela foi disponibilizada em dezembro de 2020, mas dentro do contexto aqui do canal acaba sendo a mais nova, eu nunca falei dela, de se expor ao ouro no mercado nacional. Estou falando do ETF Gold 11. Mas antes de entrar no assunto específico, eu quero pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com um amigo, caso ele queira saber como que faz para se expor ao ouro através de uma forma que, na minha opinião, ela tem uma série de vantagens para as outras formas que nós tínhamos aqui no mercado nacional. E veremos nesse vídeo se ela é mais interessante do que se expor a ouro no mercado internacional, que é a forma que atualmente eu prefiro. E também um outro ponto é que hoje, na segunda-feira, a partir das 5 da manhã, abriram as inscrições da 14ª turma do meu curso, o Viver de Renda. Eu sinceramente não sei, porque esse vídeo vai sair na parte da noite, se as inscrições ainda estarão abertas ou não, porque quando bate um número de vagas, simplesmente eu fecho por questões de suporte. Mas, caso elas estejam abertas, tem um link aqui na descrição do vídeo com mais informações sobre o curso. Se estiver fechadas também, saibam que ao longo do ano teremos outras turmas, mas caso alguém queira fazer parte desse treinamento, o link está aqui com todas as informações. Agora entrando no conteúdo do vídeo em si. Esse não é o primeiro e não será o último vídeo que eu vou gravar sobre ouro aqui no canal. Já tem vários, mas eu quero deixar um aqui no destaque, falando sobre como investir em ouro. É um guia bem completo e tem várias opções, principalmente no mercado nacional. Falamos de compra de ouro na B3 usando OZ1D, OZ2D, ou fundos de ouro que existem aqui no nosso mercado. Tem também a questão de se vale a pena ter ouro físico. Tudo isso tem lá. Mas uma opção que não existia até dezembro do ano passado era um ETF de ouro aqui no Brasil. O Gold 11, ele é o primeiro. E qual é o objetivo do Gold 11? Ele visa replicar o que acontece com ETFs de ouro lá fora. Então lá fora você tem mais de um ETF que compra ouro, coloca em um cofre, tem a posse desse ouro físico e negocia suas cotas em bolsa de valores. Um ETF, para quem não sabe, é justamente isso. É um fundo de investimento onde, ao invés de você pedir resgate ou fazer novos aportes, simplesmente o que acontece é que as cotas dele são negociadas em bolsa de valores. Então você quer entrar naquele fundo, você vai na bolsa, compra cotas dele, de outra pessoa que está vendendo, e agora você é cotista do fundo. Você quer resgatar o seu dinheiro, você vende suas cotas para uma outra pessoa e você está saindo do fundo. Deu o prazo da liquidação da operação, D+2 agora aqui no Brasil, você recebe o dinheiro e saiu. O que é uma vantagem frente a muitos fundos de ouro que tem um prazo de liquidação do seu resgate maior do que esses 2 dias da bolsa. E como que o GLD faz para ter essa exposição ao ouro? Ele simplesmente compra cotas de um outro ETF, o segundo maior do mundo que tem posse de ouro, que é o ETF de sigla IAU, negociado nos Estados Unidos, e através disso o cotista do Gold 11 teria uma exposição indireta a esse ouro que está nos cofres do ETF IAU. O quanto que custa isso para o cotista? O Gold 11 ele tem uma taxa de administração de 0,3% ao ano, mas como ele compra essas cotas do IAU, ele acaba pagando indiretamente uma taxa de administração que o IAU cobra sobre os seus cotistas, que é de 0,25% ao ano. E aí nós temos que pensar, será que não vale a pena comprar o IAU diretamente lá fora, em vez de comprar o Gold 11? Chegaremos lá, mas antes eu queria colocar um comparativo entre o Gold 11 e outras opções de fundos de ouro que existem aqui no Brasil. E faça esse comparativo porque são opções mais próximas. Na minha opinião, é melhor do que comprar ouro físico, apesar de que, você tem a custódia, isso pode ser uma vantagem em certos cenários, mas não creio ser algo prático. Nesse caso, que até custódia alguma coisa, melhor o Bitcoin, porque é um ativo digital, não vai ocupar espaço, ninguém consegue roubar aquilo da sua casa, então acho uma solução mais prática. E comprar ouro através dos contratos OZ1D, OZ2D, 3D, a liquidez costuma ser muito baixa, o mais líquido de todos é o OZ1D, só que lá são contratos de 250 gramas de ouro. Com 1 grama de ouro em mais ou menos R$300, você precisaria de cerca de R$75 mil para comprar apenas um contrato. E para muitos esse é um valor proibitivo. Você quer ter, por exemplo, 10% da carteira em ouro, se 10% de 75 mil, sua carteira toda deveria ter R$750 mil, Bastante coisa. É mais do que a realidade de muita gente que acompanha aqui o canal. E se for colocar no Brasil, então, como o pessoal que acompanha aqui são investidores, geralmente tem um patrimônio um pouquinho maior, ou terão, porque já mudaram a chave na cabeça, nem dá para comparar com o restante do Brasil. Então, comparando aquelas opções que eu acho que são mais interessantes, os fundos para exposição a ouro aqui no Brasil com o Gold 11. Primeiro, vantagens do Gold 11 sobre esses fundos. Os fundos que se expõem a ouro, eles acabam sendo classificados como fundos multimercado. E os fundos multimercado têm uma desvantagem que é o chamado come cotas, que é uma antecipação da tributação que acontece a cada 6 meses, sempre no final de maio e de novembro, sobre esses fundos. Então, enquanto
Enquanto em um fundo de ações, por exemplo, você só vai pagar imposto de renda quando for resgatar a sua posição, e você pode demorar 10, 20, 30 anos para isso, vai pagar imposto uma única vez. Em um fundo multimercado, e os fundos de ouro são fundos multimercado, a cada 6 meses, sempre no final de maio e de novembro, você é tributado em, no mínimo, 15% de imposto. Isso depende da classificação do fundo, mas os de ouro costumam ser classificados como longo prazo, então acontece a tributação em 15%. Poderia ser ainda pior. E qual o mal disso? É que o dinheiro que você paga em imposto não pode mais ser usado para que você alcance a sua liberdade financeira. Então, sendo tributado ao longo de muito tempo, vamos supor que você mantém uma posição em ouro na carteira durante 5 anos, durante esse estágio de juros muito baixos, né? Juros até negativos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Se você está num fundo multimercado, 5 anos lá dentro, você pagaria imposto de renda umas 10 vezes, se pegasse sempre maio e novembro. Já se você estivesse investindo em ouro através do Gold 11, você só pagaria imposto de renda uma única vez na hora que você fosse vender as cotas desse ETF. E talvez nem pagasse, porque vamos lembrar que nos ETFs você paga imposto de renda, não tem nenhuma isenção. Se for uma operação que não é day trade, é de 15%, mas você pode ter prejuízos em outras operações e não pagar imposto porque está usando esses prejuízos para compensar esse lucro nesse ETF. Então teria mais essa possibilidade. Uma outra vantagem, na minha opinião, é a questão da liquidez, porque quando você é cotista de um ETF, você pode vender ele em qualquer dia útil, esperar o prazo da liquidação e você já tem o dinheiro na sua mão em 2 dias. E muitos fundos de ouro aqui do mercado nacional costumam ter o prazo para resgate ali do cotista de D+7, ou seja, você pede um dia, demora 7, ou D+4, costumam ser prazos maiores do que o da liquidação do ETF. Não que seja algo extremamente diferenciado, porque geralmente você não precisa de tanta liquidez assim em um fundo de ouro, não é uma reserva de emergência, por exemplo, mas ser mais líquido é sempre uma qualidade em qualquer bem, né? Quanto mais fácil transformar aquilo em dinheiro, melhor. E um último ponto, na minha opinião, é a extrema facilidade de se expor em termos de valor financeiro, porque uma cota do Gold 11, ela está sendo negociada a mais ou menos R$10, pegando o preço de fechamento do pregão da sexta-feira a R$10,26, sendo que nos ETFs os lotes para negociação são de 10 unidades, ou seja, com pouco mais de R$100 você já conseguiria negociar um lote inteiro de Gold 11, mas também é possível negociar no mercado fracionário. Então, com cerca de R$10, e várias corretoras hoje não têm taxa de corretagem, você já conseguiria uma exposição inicial a esse mercado de ouro. E nos fundos? Eles também não têm um valor proibitivo hoje. Vários fundos aí permitem aplicação com cerca de R$100. Você tem fundo na XP, você tem fundo no BTG, tem na Orama, tem na Vitrio, e a maioria deles tem valores para aplicação mais baixos, né? O mais baixo que eu vi era de cerca de R$100, alguns outros vão para 500, alguns ainda estão em 1.000. Contudo, o Gold 11 acaba tendo essa vantagem em termos de um valor menor para começar também. Só que, logicamente, nem tudo são flores, né? Também há desvantagens, ou pelo menos desvantagens relativas, dependendo de como você enxergue essa questão, para o Gold 11 em relação a esses fundos. A primeira delas, que não é relativa, ela é absoluta, é a questão da taxa de administração. O fundo do BTG, por exemplo, que se expõe a ouro, ele cobra uma taxa de administração de 0,1% ao ano, enquanto o Gold 11 é 0,3%, mais a taxa que vai pagar no IAU de 0,25%. Um próprio fundo da XP cobra 0,5% ao ano, então acaba ficando mais baixa do que essa taxa do Gold 11 no final das contas. E a outra questão é que, enquanto num fundo, na hora que você pede o resgate, o imposto ele é recolhido na fonte, isso no resgate, mas também no Come Cotas, no Gold 11 você vai ter que apurar o imposto, então vai ter que calcular se você teve lucro, se consegue, né, não pagar imposto porque tem um prejuízo para compensar aquilo. Se for pagar 15% do seu lucro, gera a DARF e faz o pagamento do imposto devido. Para muitos é tempo perdido, então acaba sendo uma desvantagem. Quem quer automatizar as coisas, então saiba que no Gold 11 você teria esse pequeno óbice, digamos assim. E na comparação direta com o investimento lá fora, que, por exemplo, é a maneira que eu prefiro, é que eu uso atualmente, pelo menos na maior parte do portfólio, para me expor ao ouro. Bom, pegando o ETF IAU, ele não é o único que existe, ele é o segundo maior, tem até um que é maior do que ele, que é o GLD, só que a taxa de administração do GLD é mais alta, é de 0,4%, a do IAU é de 0,25%. Fazendo comparativo entre um e outro, eu vejo o seguinte: a desvantagem do Gold 11, de cara, seria essa questão da taxa de administração, porque você paga do IAU mais a do Gold 11, enquanto se expondo lá fora diretamente, você só paga a taxa do IAU, então essa é uma desvantagem de cara. Um outro ponto é que lá fora, se você faz vendas no mês de até R$35 mil, e veja bem, é reais, né? Muita gente fala, não é dólares, poxa, se fosse dólares eu estava extremamente feliz, mas não, são reais. Mas se você vender até R$35 mil no mês, você está isento de imposto de renda.
Isso em termos de volume global, contando ETFs, ações, rates, só as opções que escapam dessa regra. Então, por conta disso, você acaba tendo um benefício de tributação lá que não existe aqui no Brasil para ETFs. O que nós temos aqui é R$20 mil isento para ações no mês e também tem R$20 mil isento para ouro, mas isso não serve, pelo que eu vi, para o Gold 11, ele encaixa na regra do ETF. Os contratos de ouro da B3 já entrariam nessa regra, ou ouro físico também já entraria nessa regra. Agora, o ETF Gold 11, pelo que eu vi, ele não entra. Um terceiro ponto seria a liquidez. O Gold 11, ele até que está com uma liquidez interessante para um ETF que acabou de negociar, cerca de R$700 mil por dia. Isso é mais do que a maior parte dos contratos negociados de ouro na bolsa, via OZ1D, OZ2D, OZ3D. Explicação sobre isso, como eu disse, está em outro vídeo. Mas o Itaú negocia muito mais do que isso. O volume médio de negociação do Itaú, pelo que eu vi aqui, estava em torno de $400 milhões, né? Então a liquidez absurda. É muito fácil de comprar ou vender cotas do Itaú, com um spread, uma diferença entre a melhor ordem de venda e de compra mínimo. E isso aqui no Gold 11 ainda não é uma realidade. Talvez, muito possivelmente, isso venha a melhorar, mas ainda não é. E um outro ponto que eu enxergo como vantagem, mas tem um custo para essa vantagem, né? Tentar montar um portfólio robusto, mais próximo da antifragilidade, sempre tem um custo, isso não vem de graça, é o fato de que, usando uma exposição internacional de fato direta e não indireta, você fica imune ao risco de conversibilidade aqui no Brasil, ou seja, o governo simplesmente definir um dólar totalmente fora do que seria uma definição feita pelo mercado, igual a Argentina está fazendo, onde o dólar oficial é cerca da metade da cotação do dólar informal, do dólar blue, como eles falam lá. E se isso fosse acontecer, não adianta ter ativos dolarizados se o governo começou a controlar a troca da nossa moeda por dólar. Então, com o dinheiro diretamente lá fora, você já fica imune a esse risco de conversibilidade e mais imune ao nada desprezível risco político do país, né? E basta voltar um pouquinho no noticiário para ver como política mexe muito com o nosso mercado. Então, ter um dinheiro lá fora, um pequeno pé de meia, para que você possa usar caso seja necessário sair do país, eu acho que é uma ótima opção, mesmo que haja um custo para isso. E aí nós entramos no que seriam as vantagens do Gold 11 sobre o Itaú. Então, como eu disse, né, mandar dinheiro lá para fora tem um custo. Você paga de cara o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que pode ser de 1,1% ou de 0,38%, depende da conta para qual você está mandando dinheiro, mesma titularidade 1,1%, outra titularidade 0,38%. E além disso, você também terá o custo com o câmbio dessa remessa, porque você compra dólar de alguém que vai te vender por um preço mais caro que o de mercado, e na hora de trazer o dinheiro de volta, você pagaria novamente IOF e novamente teria despesa com o câmbio. Então, por conta disso, não acho que vale a pena você ficar mandando dinheiro lá para fora para trazer de volta num curto prazo. O que eu chamo de curto prazo nesse caso específico? Eu coloco na minha cabeça 5 anos. Mas sendo sincero, eu nem penso, não vislumbro a possibilidade de trazer o dinheiro que eu mandei lá para fora para o Brasil em 5 anos. Na verdade, eu pretendo deixar muito mais do que isso. Talvez fique para sempre. Vai saber o que vai acontecer na minha vida, se eu vou querer morar lá fora daqui a um tempo. Na verdade, até tinha planos de fazer isso esse ano. Acabei adiando esses planos por conta da entrada como sócio no Grupo Primo, mas era um plano que eu tinha. Em agosto desse ano, a princípio, eu estaria indo lá para fora. Então, em todo caso, eu não penso em trazer esse dinheiro. Agora, se eu pensasse, vislumbrasse a possibilidade desse dinheiro voltar para o Brasil em menos de 5 anos, eu nem teria mandado. Ao invés de me expor lá fora, ao Itaú, eu teria me exposto, na época, a algum fundo de ouro local, porque o Gold 11 não existia. Com o Gold 11 existindo, eu teria escolhido o Gold 11 porque eu acho que as vantagens superam as desvantagens em termos de uma taxa um pouco mais alta comparado a certos fundos, e essa questão de ter que apurar o próprio imposto de renda, né, onde nos fundos é um negócio automático. Mas isso, como eu disse, depende do seu planejamento pessoal, porque se você quer ter dinheiro lá fora, e aí você pode até escolher, bom, o dinheiro que eu mando lá para fora é escasso, prefiro comprar empresas do que ouro. É uma opção, mas como eu gosto de praticamente ter uma carteira independente lá fora da minha aqui, como se fossem duas carteiras paralelas, eu gosto de ter, por exemplo, ouro lá fora. Isso me impede de ter um pouco de ouro aqui, sendo que pode ser uma posição que seja mais tática, né, só para completar uma alocação mais estrutural que eu tenho. Então pode ser que inclusive eu use o Gold 11 para um dinheiro que eu acho que tem uma chance maior de ser utilizado no Brasil e continue usando o Itaú lá fora para um dinheiro que eu veja que, bom, isso aqui é mais de longo prazo, e depois que eu me livrar do Itaú, porque ouro não é uma posição que eu vou carregar do tamanho que está no meu portfólio para sempre, isso varia de acordo com o ciclo econômico, eu vendi Itaú, não vou trazer o dinheiro de volta para o Brasil, eu vou comprar outros ativos lá fora. Então perceba que nada impede que você
você use ambos os ETFs, um para a sua carteira nacional e outro para a sua carteira internacional. Mas, sabendo que no Gold 11 você acaba pagando um pouco de taxa a mais, porque afinal ele está comprando IAU, e se for mandar lá para fora para comprar o IAU, você tem essa despesa com o câmbio, né? Tem que ser levado isso em consideração na hora de fazer a sua escolha. E o recado do vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui inclusive um comentário falando como vocês estão fazendo para se expor ao ouro, ou se não enxergam, né, motivo para fazer isso, porque existe uma objeção genuína à compra de ouro, falando que o ouro não paga juros e também não gera dividendos, e isso é verdade, mas ninguém compra o ouro esperando que esse tipo de coisa aconteça. Se quiser esse tipo de coisa, vale a pena focar, por exemplo, em mineradoras de ouro. Só que nesse caso também tem o risco da empresa, não é o mesmo tipo de posição, seria uma derivada aí da exposição ao ouro. Mas deixa um comentário, eu quero saber o que vocês pensam desse assunto. E se você gostou do vídeo, compartilhe com um amigo, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.